E aí, meus amigos? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal Fala Tunineira. Meu Deus, clima natalino. E aí, Natalina? Estamos aqui para o último vídeo do ano. Mas glória a Deus, que ano maravilhoso. De verdade, o que o Senhor fez na minha vida esse ano foi assim, sem palavras. Sem palavras. Valeu a pena cada ensinamento, cada coisa que o Senhor fez de mudar algumas coisas que não via como errado e enfim. Mas glória a Deus por mais um ano. Graças a Deus a gente está terminando mais um ano cheio da presença do Senhor, amando a Cristo, entendendo e obedecendo Ele, que é o mais importante da nossa vida. E eu espero que você, irmão, você, minha irmã, você que está assistindo aí, você mesmo, olhe para a sua vida e veja o que o Senhor fez esse ano. Veja o que o Senhor trabalhou no seu coração, transformou no seu coração e seja grato de verdade por aquilo que o Senhor tem movido no seu coração, por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Porque esse é o primeiro passo para a gente começar a viver uma vida maravilhosa em Cristo. A gente reconhecer o que o Senhor está fazendo na nossa vida, para daqui em diante a gente se posicionar e viver cada vez mais a vontade dEle. Amém? Então roda a vinheta aí. Não poderia ser diferente, né, irmão? Último vídeo do ano, não poderia ser diferente, né? Eu queria falar realmente sobre Cristo ser suficiente na nossa vida. É isso que Deus trouxe no meu coração. Cristo, ele tem que ser suficiente na nossa vida. Porque se Cristo não for suficiente, a gente vai estar correndo uma corrida que não vai ter fim nunca, irmão. A gente tem que estar buscando o alvo. O alvo é Cristo. A gente tem que estar indo em prol a Ele. Fazendo a vontade dele, obedecendo ele, porque quem obedece é porque ama. Porque não tem como você amar e não obedecer. Não funciona assim. E quando a gente tem Cristo tem uma suficiência em Cristo no nosso coração, irmão, as outras coisas, elas não têm a importância que a gente coloca. Porque é muito fácil a gente colocar toda a nossa vida num trabalho, num relacionamento, até mesmo no ministério, numa terra, numa cidade, num país, num lugar, numa casa, num carro. É muito fácil, irmão. É muito fácil a gente se perder porque esse é o costume do mundo que a gente vive. Esse é o padrão do mundo que a gente vive. Então é muito fácil a gente se perder nisso, irmão. É muito fácil, por mais que a gente vive na igreja, vive o reino, chegar um momento da nossa vida que a gente ficar correndo atrás de ganhar mais dinheiro, fazer mais coisas, conquistar isso, conquistar aquilo, lutar por algum lugar, lutar para ficar em tal coisa, e a gente não perceber que a gente está tirando o Senhor do centro da nossa vida, tirando Cristo como a coisa mais suficiente e mais necessária na nossa vida. Porque quando Cristo for realmente suficiente no nosso coração, nós não vamos ser apegados a nada dessa terra. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, nós temos que fazer isso. Mas a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E para a gente fazer isso, a gente tem que viver fundamentado em quem Cristo é. Essa que é a verdade. Paulo, na carta para os Filipenses, eu gosto muito de Paulo. Paulo é embaçado, né, irmão? Fala a verdade. E na carta de Filipenses, em Filipenses 3:8, vai falar assim: mais do que isso, considero tudo como perca por causa de Cristo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Irmão, esse é o convite de Paulo para que a gente venha viver. Morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Porque se a gente não estiver vivendo com esse pensamento, irmão, a gente está vivendo um evangelho fajuto, um evangelho mentiroso. Porque nós vemos tantas pessoas pregar só um evangelho de prosperidade, de riquezas, de bens e disso e daquilo. Amém. Se vir, amém, irmão. Mas esse não é o cerne do evangelho. A coisa mais importante do evangelho é a gente morrer para nós mesmos, irmãos. Porque quando a gente morre, é aí que gera o fruto. Quando a gente morre para aquilo que é a nossa vontade, irmão, e eu pude experimentar um pouco disso esse ano, quando o Senhor me pediu coisas que eram prazerosas para mim.
E eu falei assim, não, mas se Cristo está pedindo, por mais que não seja pecado, é uma vontade de Deus para que eu tenha mais relacionamento com Ele, para que eu tenha mais intimidade com Ele, para que eu vá para um nível mais profundo com Ele, eu nego minhas vontades. E é isso que nós temos que viver, para Cristo ser suficiente. Para Cristo ser suficiente na nossa vida, a gente tem que abrir mão de coisas que vai causar um impacto na nossa vida. Porque você cresceu numa cultura, você cresceu numa casa, você cresceu de uma forma que te implantaram algo. Seus pais, quem te criou, colocou conceitos de certas coisas na sua vida. E conforme você foi crescendo, habituou tantas coisas no seu coração. Mas isso não quer dizer que é um hábito, quer dizer que é bom, quer dizer que está te levando para próximo de Cristo. Muito pelo contrário, a gente se perde nos entretenimentos que o homem mesmo criou, irmão. Meus irmãos, é tanto entretenimento, é tanta coisa, é tanta informação, é tanto conteúdo que a gente se perde. E eu tô aqui, irmão, com todo o meu coração, rasgando meu coração para você, nesse final de ano, olhar para sua vida e falar assim, o que mais eu tenho que entregar? O que mais eu tenho que abrir mão? Porque não existe um evangelho somente de você ganhar, receber e crescer e só isso. A gente tem que abrir mão, irmão. Porque Cristo, ele veio aqui, ele esvaziou de si mesmo. Irmão, tá entendendo? Cristo, você que sabe a história de Jesus. Você sabe que ele tinha todo o poder, toda a glória, ele estava junto com o Pai na eternidade. E ele abriu mão disso tudo. Ele não precisava. Ele abriu mão disso tudo e falou assim, eu vou ensinar para eles a viver como um filho de Deus. Não só viver baseado na lei, mas baseado na fé em Deus. E ele veio aqui e ele foi o mais servo de todos. Até mesmo os discípulos ali com ele, você vê tantas histórias ali dos discípulos que eles não entendem. Porque eles falam assim, mas você é o Messias, você tem todo o poder, você veio para reinar, governar, você não precisa fazer isso. Mas Jesus fala assim, não, eu preciso. Eu preciso abrir mão daquilo que é a minha vontade para fazer a vontade do Pai. E o que você tem aberto mão para mostrar que você realmente ama Jesus. Que é muito fácil, irmão. É muito fácil a gente vir para Cristo e receber tantas coisas. Mas será que você ama mesmo a Cristo ou você ama aquilo que Cristo está te oferecendo? Ou você ama os amigos ou o convívio que as pessoas, que Cristo te oferece, que a igreja te oferece? Será que se você não ganhasse nada com o Evangelho, se você não recebesse nada por isso, se você não recebesse uma troca, não recebesse elogio, não recebesse pessoas, não recebesse abraços, aplausos, se as pessoas te olhassem com desdém, te olhassem falando assim, o que é isso que ele está fazendo? O que é isso que ela está fazendo? O que é isso que ela está postando, que ela está achando que está vivendo? Será que se a gente realmente estivesse nesse lugar, tendo oposição referente àquilo que a gente crê, será que realmente a gente já está vivendo o Evangelho? Porque o hype hoje do gospel tá gigante, irmão. É muito bonitinho hoje gente postar na igreja e tudo mais. Todas essas coisas, irmão. Mas e se não tivesse isso? E se tivesse dor? Se tivesse perca? Porque é muito fácil, irmão. Muito fácil a gente se perder até mesmo nisso. Se perder naquilo que nós estamos vivendo em Cristo. Naquilo que nós começamos a viver em Cristo. Começou a transformar e a gente entrou num lugar confortável de até aqui tá bom. Sendo que Cristo, ele entregou tudo por nós. Cristo fez tudo que precisava ser feito. E hoje nós temos acesso a Deus, ao Espírito Santo. E será que o Espírito Santo é suficiente? Ou será que realmente você precisa de uma pessoa para você se sentir amado? Ou será que você precisa de um trabalho para você se sentir valorizado? Ou será que você precisa de pessoas confirmando coisas sobre você para que você se sinta melhor? Sua identidade em Cristo está suficiente para você, irmão. Porque quando a nossa identidade em Cristo, o que nós somos em Cristo, em Deus, for suficiente para nós, irmão, nós vamos mudar esse mundo. O que o reino precisa são de corações que olhem para Cristo e falem assim, Senhor, o Senhor é suficiente, o Senhor é meu Salvador e eu só preciso do Senhor. O Senhor, ele tem que ser o Senhor da sua vida, não o contrário. Você não vem para Cristo e fala assim, eu vou até aqui no Evangelho. Aqui eu sei fazer. Não, irmão, entrega tudo para Cristo. Porque quando você olha para trás, depois de ter entregado tudo para Cristo, irmão, você fala assim, eu vivi muito mais do que eu merecia. Eu vivi muito mais do que eu precisava viver. Porque o Senhor derrama tanta graça na nossa vida, que quando a gente para refletir, analisar o que foi esse ano na nossa vida, o que tem sido esses anos caminhando com Cristo, irmão, é muito mais do que a gente merece, irmão. É muito mais do que a gente merece.
Mas isso a gente só vai ter acesso, irmão, quando a gente realmente olhar para Cristo e Ele for suficiente. Quando a gente precisar sempre de alguma coisa, caminhando com Cristo para ser suficiente, a gente está falando que Cristo não é. Enquanto a gente estiver caindo em pecados de estimação ainda, você está falando para Cristo que Ele não é suficiente. Que você precisa de algo a mais. Que você precisa de um prazer a mais. Que você precisa de mais isso. Que Cristo não é suficiente. Mas eu creio, irmão, que a partir de hoje você vai olhar para a sua vida. Eu creio que você vai olhar para a sua vida e vai falar assim: essas coisas são passageiras. O que é eterno é Cristo. E eu preciso mais de Cristo na minha vida. Em nome de Jesus, irmão, eu espero de verdade que isso tenha acendido uma chama no seu coração. Que tenha movido algo no seu coração para realmente você desapegar desse mundo. E focar naquilo que Cristo quer para sua vida. Porque através da sua vida, pessoas podem ser tocadas, transformadas, através do seu posicionamento de ser suficiente em Cristo, irmão. Você não vai mais precisar de aprovação dos outros. Você vai perguntar aquilo que Deus quer que você faça. Obedecendo, claro, as lideranças, honrando as lideranças, as pessoas que vieram antes, mas vivendo os propósitos de Deus para hoje, para a sua vida. Um feliz ano novo, irmão. Um feliz ano novo. Que 2026 a gente, viva o sobrenatural de Deus, irmão. Eu não desejo mais, eu não te desejo nada dessa terra. Eu desejo tudo do reino do céu sobre a sua vida. Poder de Deus, graça do Senhor, poder e maravilha, sinais sobre a sua vida, meu irmão. Que você influencie todos os seus amigos, todas as pessoas ao seu redor. Que você realmente ouse em fé e veja que Cristo é suficiente. Tá bom, meus amigos? Obrigado mais uma vez por vocês ficarem até aqui nesse vídeo. Eu fico muito honrado eu não mereço, irmão. É muito mais. É só Cristo mesmo na nossa vida para acontecer isso. Mas você já sabe, né? Que Deus te abençoe, tamo junto e é nóis.